Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um encontro do nosso projeto André Luiz de AZ, esse ano com Obreiros da Vida Eterna, trazido para a gente pelo Alexandre. Todo mundo muito bem-vindo e obrigado por estarmos juntos nessa tarde aí de domingo. Para a gente começar, vamos escutar uma oração para a gente poder ambientar e se preparar para esse encontro. Vou compartilhar aqui. Está compartilhando aí, gente? Sim. Está começando. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, como perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos do mal. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Graças a Deus. Alexandre, vamos? Bem-vindo mais uma vez. Vamos lá, obrigado. Boa tarde a todos de novo. Vamos dar continuidade aqui. Antes da gente continuar, assim, com relação ao que até esse momento a gente comentou, bem no início ainda do livro, né? Bem no início. Agora a coisa, como dizem, agora a coisa esquenta. Alguém quer fazer algum comentário, quer questionar alguma coisa, quer, sei lá, algo não ficou bem entendido até aqui, algo nesse sentido? Não? Então vamos lá. No nosso último encontro, a gente está, com relação à programação, né, que foi feita com a divisão de 2 capítulos por encontro, a gente está um capítulo atrás em função de uma atenção maior que a gente deu com relação à introdução e ao próprio início, né, do nosso papo e tudo mais. Então, vamos ver se a gente consegue dar uma acelerada um pouquinho, sem tirar a qualidade, claro, do nosso estudo, né? Mas, então, com relação a isso, a gente pega ali no início do capítulo 4, aliás, só que antes, para fazer sentido, logo lá no início, no final do capítulo 3, né, tem uma frasezinha que, vou pegar um pedacinho aqui e vou ler,
para fazer sentido o nosso início do estudo de hoje. Então ele bota assim, o diretor da casa, né, Asclepios, o diretor da casa, ele considera o seguinte, ele bota assim, com relação tá. Asclepios relaciona-se entre abnegados mentores da humanidade terrestre, partilha de soberana elevação de coletividade a que pertence, mas efetivamente é ainda entidade do nosso planeta. E por que ele fala isso? Né? Ele fala isso porque houve um questionamento com relação a... Mas não há uma relação, não há um contato direto com espíritos superiores, por serem irmãos já trabalhadores aqui e que já têm um tempo, eles não estão se relacionando, eles não vão facilmente às esferas superiores. Então, a colocação é, todos aqueles que fazem o seu trabalho, seja no plano... E isso é interessante, só fazendo um parênteses, isso é interessante quando a gente traz para o nosso plano, para o plano terrestre, porque a gente entende aquela vontade de ir além tão rapidamente, mas nós somos trazidos, né, para colocar o pé no chão em função de tudo a seu tempo. É necessário que fases sejam passadas uma após a outra, e aí, à medida que a gente vai galgando essas fases, vai tendo o merecimento, a gente vai ganhando promoção no trabalho, a gente vai ganhando confiança, né, de familiares e amigos, a gente vai... Então, tudo a seu tempo. E aí ele pergunta isso com relação a Asclepios, se ele não iria... Mas ele vai reencarnar na Terra, não vai para... Assim, não, ele ainda tem, né? Bota aqui, ó, partilha de soberana elevação da coletividade que pertence, mas efetivamente é ainda entidade do nosso planeta. Quer dizer, esse espírito... Boa tarde, Bárbara. Esse espírito, ele, apesar de todo o trabalho na espiritualidade, né, ele ainda está atraído com as características do nosso orbe, quer dizer, sintonia, necessidades, que são necessidades dele enquanto espírito para desenvolvimento moral, e aí precisa ainda passar por mais um tempinho aqui no nosso planeta. Então, só para a gente pegar aí o ritmo, né? E aí, o capítulo 4, intitulado A Casa Transitória, né, citada, começa assim, né? André Luiz, ele já coloca assim: alcançamos, depois de viagem normal, através dos caminhos comuns, alcançamos nevoenta região, onde a asfixiante tristeza parecia imperar incessantemente. Vejam, alcançamos nevoenta região, eles estavam a caminho, né, da casa transitória. E aí, bota, alcançamos nevoenta região, onde a asfixiante tristeza parecia imperar incessantemente. E aí, o assistente Jerônimo procurava certa localidade, que era justamente a casa transitória, que era a localidade que eles estavam buscando naquele momento, que era uma localidade... Olá? Alguém está com... Quem é? Ah, tá, fechou. Acontece. Então, eles estavam buscando essa casa transitória, né, a casa transitória de Fabiano, que era justamente essa casa em que iria proporcionar mais informações a eles, que iriam ajudá-los nessa transição, até que eles pudessem vir efetivamente para a crosta, né, para o nosso ambiente, ajudar
ajudar, exercitar a ajuda espiritual necessária. E aí, ele coloca assim: a Casa Transitória de Fabiano, instituição piedosa no campo de sofrimentos mais duros em que se reúnem almas recém-desencarnadas nas cercanias da crosta terrestre, fora fundado por Fabiano de Cristo. E era confiada, né, a gente está logo no início, tá, do capítulo 4, no segundo parágrafo. Ele deixa claro que essa instituição era confiada em tarefa de assistência evangélica junto aos espíritos recém-desligados do plano carnal. Quer dizer, aqueles espíritos recém-desligados, aí alguém pode falar assim, poxa, então, que beleza, né? Porque todo espírito recém-desligado, todo espírito recentemente desencarnado, ele vai para uma casa como essa, né? Então, que maravilha. Só que é preciso preparação. Gente, uma das coisas, eu fiquei lendo aqui, né, e sempre lembrando das nossas situações, aqui, na nossa existência. Né? Vamos viajar, né? Eles iam fazer ali uma viagem, né, uma peregrinação. É preciso uma preparação, é preciso planejamento, é preciso estudo, né? Você vai falar assim, por exemplo, você vai de uma cidade a outra, você vai sair de carro, você sabe que vai ter que abastecer o carro. Então, fala assim, mas tem posto no caminho. Tem? Onde? Você tem que saber, né? Porque, de repente, e isso é tão óbvio que às vezes a gente deixa passar. Eu posso abastecer o meu carro aqui, tanque cheio, beleza, mas eu sei que o tanque cheio não chega lá. Aí eu passo por um posto. Tem 3/4 de tanque aqui. Só que entre esse posto e o outro, aquele 3/4 não me ajuda a chegar. Não é suficiente. Se eu me planejo, vejo qual é o espaço, quanto tempo, falo assim, opa, eu vou gastar um pouquinho de combustível, mas nesse aqui eu tenho que encher novamente, ainda que um pouco, porque isso vai me permitir chegar adiante. Então, esse tipo de planejamento, por mais óbvio que seja, é essencial para a nossa viagem. E da mesma forma, planejamentos como esse são essenciais nas viagens que são feitas pelo plano astral, né? Seja imantado pela crosta, quer dizer, próximos ao nosso planeta, né? A nossa estrutura densa, ou em outros, não importa. Sempre há planejamento, sempre há planejamento. Até algumas pessoas, a gente até lembra, né? Tem algumas pessoas falam assim, não, depois que eu morrer eu vou descansar. Eu falo, não, é melhor descansar agora. Se é para descansar, descansa agora, porque depois o trabalho é duro, né? O estudo, né? Não falta atividade, não falta atividade. Mas tem, como é que se diz? Tem boas notícias com relação a isso. A gente chega lá, a gente chega lá. Né? Então vamos adiante. Um pouquinho mais à frente, isso aqui é muito interessante, e bota assim, né? Jerônimo fala assim, na casa transitória, prestaremos o auxílio que nos seja possível a organização e asilaremos em seguida os irmãos que nos cabe socorrer. Vejam, o objetivo final, né, pelo menos daquele trajeto, daquela viagem, era chegar à crosta terrestre, né, chegar a um determinado cenário, determinado grupo, e auxiliar alguns irmãos que ali estão. Né? Beleza. Então, esses irmãos, em algum momento, eles iriam desencarnar. Então, veja, prestaremos, nessa casa transitória, essa localidade onde eles estariam indo, né, prestaremos o auxílio que nos seja possível a organização e asilaremos em seguida os irmãos que nos cabem socorrer. Então, todas as atividades, elas estão linkadas, elas estão interligadas. Então, o que eles fazem? Eles chegam na casa transitória,
fazem um trabalho, a gente vai falar um pouquinho mais aqui, fazem um trabalho deles, auxiliam, né, fazem toda uma preparação e falam assim, agora a gente vai lá auxiliar aqueles irmãozinhos. Alguns, às vezes, podem falar assim, mas espera aí, eles vão fazer uma troca, quer dizer, falar, depois eu vou trazer alguns irmãos para serem tratados aqui. Então, para que isso aconteça, eu vou auxiliar a casa para que a casa esteja preparada e a gente faz essa troca? Não. Não é assim que funciona, e é bom a gente até comentar sobre isso pelo seguinte. Sempre falamos que, quando atuamos na caridade, né, a gente até brinca com o termo bônus hora, mas fala assim, toda vez que a gente atua na caridade, a gente atua no auxílio espiritual, físico, seja como for, né, emocional, enfim, a gente ganha bônus horas. Né? O que é isso? A gente ganha a simpatia da espiritualidade e a gente está trabalhando em acordo com os desígnios de Deus, com as leis de Deus. Assim, olha, mas se eu... E aí esse é um questionamento equivocado, mas muito interessante para estudo e para reflexão, que é, mas se eu estou fazendo algo consciente de que esse algo vai me dar um retorno, isso não seria moeda de troca? Quando alguém planta uma semente, essa semente brota, floresce, dá frutos, e essa pessoa come o fruto, isso é uma moeda de troca? Não é. O que é isso? É um processo natural da vida. Quer dizer, é a gente fazendo aquilo que é natural de acordo com a vontade de Deus. Então, o que é moeda de troca? Moeda de troca é, poxa, eu vou ajudar a Simone, porque aí o pessoal vai ver que eu estou ajudando e vai me ajudar também, porque eu tenho as dificuldades aqui. Essa minha posição, essa minha postura, ela demonstra um interesse por trás daquilo que eu estou fazendo. Perdão, demonstra um interesse, né, demonstra que o que eu estou fazendo só objetiva o meu interesse. É isso. Ficou claro? Né? Então, se eu estou fazendo... eu vou ajudar a Simone, porque aí eu vou conseguir... Por que eu estou ajudando a Simone? Porque é correto? Isso é besteira. Se for, melhor ainda, que aí eu vou conseguir mais. Não. Nessa situação, a minha ajuda é só visando aquilo que eu vou ganhar. No caso aqui, quando eles estão falando, né, nós vamos para essa instituição, eu vou reler aqui essa frase, prestaremos auxílio que nos seja possível a organização e exilaremos em seguida os irmãos que não cabe socorrer. Olha só, o segredo está, prestaremos o auxílio que nos seja possível. O que é isso? Cada um de nós tem uma capacidade, que não é do corpo físico, é uma capacidade da nossa alma. Né? É uma capacidade daquele que é o meu eu verdadeiro, do espírito que é o meu eu verdadeiro. É uma capacidade. Cada um de nós tem essa capacidade para ser desenvolvida. Então, quando ele fala, eu vou prestar o auxílio que estiver ao meu alcance. E não diz, depois a gente vai angariar um retorno no mesmo nível. Não. Porque se eu puder fazer muito pouco, será esse muito pouco uma grandiosa ajuda para aquela instituição, ou para quem quer que seja. Né? Às vezes tem gente que fala assim, eu queria tanto trabalhar para ajudar, para fazer, mas eu não sei fazer nada. Como não sabe? Você sabe ajudar a carregar alguma coisa? Sabe ajudar a passar uma vassoura, né, para limpar? Você sabe ajudar a servir a água? Sabe ajudar a ficar na porta dizendo seja bem-vindo, com educação, tem um sorriso bacana? Pronto! As pessoas, elas minimizam não, elas
fazem pouco, muito pouco, daquilo que não causa grandes transformações. E a gente tem que ter consciência que a grande transformação, ela é tão grande quanto eu mais faço dentro da minha capacidade. Se eu faço pouco, mas faço com empenho, ótimo. Se eu sou capaz de muito e faço com empenho também, ótimo. Ótimo. Então, todo esse trabalho que eles fazem aqui nessa instituição é visando ajudar a instituição, fortalecer a instituição, fazer aquilo que for necessário que a instituição precise. E à medida que eles fazem isso, eles percebem, eles entendem que a instituição ela se fortalece, ela se aprimora e se torna ainda mais capaz em receber outros espíritos que ali chegarão necessitados de auxílio, inclusive aqueles que aquele grupo vai auxiliar, que é parte do objetivo deles. Tá? E aí, mais embaixo, né? Não, antes de irmos mais embaixo, eu vou dar seguimento aqui no que eu estava lendo, num trechinho. Não fosse esses pousos de amor, tornar-se-ia muito difícil o nosso trabalho. Raramente encontramos companheiros carnais em condições de atravessar semelhante zona imediatamente após a morte física. Quase todos permanecem estonteados nos primeiros dias. Se entregues à própria sorte, seriam fatalmente agredidos. O que é isso? Cada vez mais, e o motivo da gente estar aqui é justamente esse, cada vez mais as instituições falam sobre o estudo, sobre o esclarecimento, né? Principalmente as instituições espíritas no que tange não principalmente as instituições espíritas, mas instituições que estão voltadas para o esclarecimento do eu, né? Por exemplo, instituições espíritas de modo geral. Falam muito sobre o estudo, o quanto o estudo é importante, né? O quanto o esclarecimento é importante. Brinca-se, inclusive, com o fato de que, quando aqueles que ali estão, estudantes, né, buscando informação, nós estiverem mais esclarecidos, os médiuns de tratamento, de passe, disso aqui, estarão desempregados, porque o estudo vai aprimorar cada um de nós a tal ponto que nós faremos o nosso próprio tratamento. Não porque seremos melhores do que outros, não, mas porque seremos melhores do que nós e estaremos já num nível de esclarecimento em que nós poderemos simplesmente iniciar todo o processo de tratamento com o nosso pensamento, com a nossa emoção, nos colocando numa redoma de tratamento sempre que necessário for. Bom, então mais embaixo, né, Jerônimo continua dizendo o seguinte a respeito do Instituto. É asilo móvel que atende segundo as circunstâncias do ambiente. Sofre permanente cerco de espíritos desesperados e sofredores condenados pela própria consciência. Suas defesas magnéticas exigem considerável número de servidores. E os amigos da piedade e da renunciação que aí atendem, passam dia e noite ao lado do sofrimento. Como é que é? Até porque o tratamento não cura, e oportuniza a autocura, exatamente. É isso aí, né? Só até aproveitando esse comentário, pronto. Colocou aquilo que eu ia comentar agora, né? Toda vez que Jesus atendia, acolhia, né, alguém e curava, ele dizia, vai, não peques mais. O que ele dizia aprenda com isso, se esclareça, aproveite ao máximo essa oportunidade e, com isso, não cometa o mesmo erro. Porque ele estava ciente, até pela própria experiência, que todos cometeríamos muitos erros ao longo do caminho. Mas ele dizia, vai, não peques mais, vai, não cometa pelo menos o mesmo pecado, ou o mesmo erro, o mesmo equívoco.
né? E para isso o esclarecimento se faz necessário, porque senão, ué, mas como é que eu erro? Não sei tudo, como é que eu não vou errar mais? Então, a gente acaba tendo ciência do que isso significa, né? E aí é interessante, porque é o seguinte, olha só, é asilo móvel, sofre permanente cerco, né? Parará, as defesas magnéticas exigem considerável número de servidores. Legal. E aí, assim, é asilo móvel. Como é que é isso? Né? É, aí eu estava pensando, né, como é que pode ser essa questão do asilo móvel? E hoje, e aí eu lembrei que hoje, né, a nossa engenharia, engenharia do plano terrestre, permite que prédios sejam deslocados de um lugar para outro. Prédios. Vou falar assim, não, constroem-se casas modulares, né? São módulos, você pega um módulo, bota ali, pega outro, encaixa, pega outro, isso aqui, pronto, a casa está pronta. Não, não, não. É pegar uma casa, um prédio, e deslocar de um local para o outro. A engenharia permite fazer isso. Só que não é qualquer casa. Não é qualquer casa. Não é qualquer prédio. É um prédio preparado para isso. Então, quando ele é preparado, a engenharia permite que toda uma estrutura seja montada e desloque esse prédio de um local para o outro, né? Lógico, eu não estou falando de prédios de muitos andares, estou falando de uma casa, ou então 2 andares, 3 andares, e olhe lá, né, até onde eu sei. Até onde eu sei. Por quê? Porque são estruturas preparadas para isso, para aquelas pequenas vibrações. E ele fala assim, então é só pegar aqui. Não, tem todo um cuidado, porque senão racha, vem abaixo. Da mesma forma, essas estruturas no plano espiritual fazem isso, né? São estruturas que são deslocadas. E aí, lembrei do seguinte: como é que são os tratamentos numa sala de materialização? Como é que é feito isso? Existe ali o ectoplasma, né? A energia. Ectoplasma, tudo bem para todo mundo, né? Conhecimento comum. Se alguém disser não, não sei o que é, por favor, fala. Não é vergonha nenhuma saber uma coisa ou outra. Eu não sei muita coisa. De vez em quando sou surpreendido, né? Então, ali eu não sei muita coisa mesmo. Então, o que acontece? O espírito, ele através do pensamento, ele manipula aquela energia. O ambiente, não vou entrar em muito detalhe, tá? Aliás, não vou entrar em detalhe, mas ele manipula aquela energia e, ao manipular aquela energia, né, como alguém que está construindo um vaso e está pegando ali o barro, modelando isso e aquilo, ele constrói ali um aparelho, ele constrói, enfim, um instrumento qualquer para uso. Isso pode ser delicado, né, pode ser algo muito pequeno, pode ser algo bem grande, não importa, não importa. Mas através da mente, o espírito ele faz essa manipulação da energia. Nós sabemos que o nosso corpo, as paredes, as casas, tudo é energia. Né? Nós sabemos disso. Então, o que eles fazem? Eles simplesmente manifestam através do seu pensamento toda a modificação estrutural, toda a modificação das ferramentas necessárias naquela instituição e deslocam de local. É mais ou menos assim. Eu não lembro quem estava comentando isso. Há muito tempo que eu... a questão da levitação, por exemplo, né? Tem 2 casos muito conhecidos assim, que eu digo muito estudados,
que é feito por médiuns, em que eles levitavam mesmo. Um, inclusive, sim, o médium ele saiu pela janela, correram para ver se esborrachou lá embaixo, né? Lógico. Quando olharam, cadê? Logo depois, ele estava na porta batendo, falou, quero entrar, abre aí. E aí falou assim, não é possível, tem uma armação aí. Ele falou assim, não tem não. E aí fez de novo. Isso é raro, é uma mediunidade muito rara, ainda para o nível em que nós, no geral, estamos, né? Mas, o que é isso? É o fator pensamento, agindo sobre a energia ambiente, sobre o corpo, sobre o ectoplasma ambiente, que permite envolver o corpo daquele médium e o levitar. Então, como aqueles espíritos estão ali, são mais elevados, são mais estudados, já estão mais experimentados, eles conseguem fazer isso sem a densidade da estrutura que nós temos aqui, né? Eles conseguem modular aquela energia a fim de preparar um instituto e o deslocar de lugar. Ok? Isso não é... Eu até, lendo, pensei e falei assim, gente, dependendo de quem estiver lendo isso aqui, falar assim, que isso? Mais um episódio de Jornada nas Estrelas? Né? Porque o pessoal fala assim, mas isso como é que é? Isso é fantasia. Eu lembro que quando saiu esqueci de tirar o som. Eu lembro que quando saiu o filme do Nosso Lar, né, o pessoal... Deixa eu tirar o som aqui. O pessoal começou a falar, esses caras viajaram, colocaram como é que ônibus que voa, riram até, fizeram esse tipo de coisa. Peraí, pronto. Riram até sobre aquela situação, né? Só que a gente sabe que não é assim, né? Não é ficção, não é ficção. E da mesma forma que o aeróbus, né, como foi chamado, eles fazem o deslocamento das instituições. Então, vamos adiante, para a gente também não ficar parado aqui nisso. Cadê? Então, um pouquinho mais à frente, né, bota assim, nesse instante, atingimos as barreiras magnéticas à distância de alguns metros do portão de acesso ao interior. Então, falou assim, então a instituição tem barreiras magnéticas? Lógico. Porque se a instituição está num ambiente hostil, que tem aquele, né, que ele até coloca aqui como nevoeiro denso, né, cadê? Região nevoenta, onde a asfixiante tristeza parecia imperar incessantemente, a instituição, para trabalhar, para que o trabalho ali fosse sério, fosse feito, precisava ter proteção. Então ele bota, atingimos barreira magnética. Né? E os trabalhadores vigilantes, aqueles que estavam em vigília na instituição, sem hesitação nos ofereceram passagem. Acionamos o pequeno aparelho que nos ligou de pronto ao porteiro prestativo, como se fosse mesmo ali como é que é? Aquele aparelho na portaria. Né? Falou, sou eu, abre aí para mim. Né? Minha credencial está aqui. Né? E aí eles penetraram. Né? Então, fica aqui uma descrição muito próximo ao que nós temos aqui. Aí tem gente que fala assim, então lá é igual aqui. Não, aqui é igual lá. É o inverso. Né? A gente copiou de lá. Alguém fala assim, olha, me veio assim uma intuição, eu vou criar algo. Não, essa intuição veio de lá. Né? Não foi criada aqui, veio de lá. O que mais? Aí tem aqui uma frase que eu sublinhei aqui, deixei aqui sublinhado para a gente comentar, que é o seguinte. André coloca assim, não decorreram muitos minutos e achamos diante de figura respeitável. E a frase é, não supunha que a instituição estivesse administrada
por mãos sensíveis de mulher, que era a irmã Zenóbia. Antes da gente continuar, com certeza todo mundo leu, né? E aí, certamente. Então, o que a gente pode entender dessa frase de André Luiz? Né? Fala assim, não supunha que a instituição estivesse administrada por mãos sensíveis de mulher. Alguém quer comentar algo que, com certeza, quando leu, algo deve ter passado na cabeça? Com certeza. Pode falar, Cris. Abre o microfone. Abre o microfone. Desculpa, eu cliquei, mas não prestei atenção que não tinha ativado. Diga. A gente precisa considerar que essa última encarnação do André Luiz, antes de todo esse relato espiritual que ele traz para a gente, foi nos anos 30. Então, ele vem de uma sociedade muito patriarcal, muito machista. O próprio comportamento de André com sua esposa, que dentro daquela visão de sociedade era correto, é reflexo de toda a criação que ele teve. Então, é lógico que quando ele entra numa instituição que está sendo gerenciada por um espírito feminino, isso deixa ele, de uma certa forma, assim, não digo escandalizado, mas bastante surpreso. Sim, sem dúvida nenhuma, né? E aqui fica uma observação. Olha a importância da gente parar e sempre buscar, falar assim, quando essa mensagem foi dita, em que cenário essa mensagem foi dita, o que significam certos termos naquele contexto, né? Então, é por isso que cada vez mais se estuda a mensagem de Jesus naquela época. Você pega a mensagem, que legal, agora vamos lá naquela época, vamos entender quem era quem, o que era, como era, que não sei o que e tal, para poder entender melhor a mensagem. Porque senão André Luiz passa a ser machista, né? Preconceituoso. Daqui a pouco vão cancelar André Luiz. Daqui a pouco vão cancelar André Luiz, verdade, é verdade. Né? Então, é muito importante a gente entender isso. Né? Eu, particularmente, eu não sei vocês, mas eu, particularmente, lendo alguns textos, é claro que depende também da tradução, tem isso, né? Lendo alguns textos do Pentateuco, eu falo assim, gente, estranho, né? Isso aqui não, sei lá, causa um certo desconforto, a forma como ali está escrito, né? E aí, hoje, quando eu percebo alguma coisa assim, eu penso, pode ter sido naquele momento, pode ter sido reflexo do próprio tradutor, porque aquele que está traduzindo, ele também tem as suas impressões, a sua educação, né? A sua moral em função do seu ambiente, como foi constituída, e tanto mais. Né? Então, a gente tem que entender tudo isso. E no momento que a gente entende tudo isso, olha só que interessante, né? E eu acho que isso é muito importante. Quando a gente entende isso, aqueles gatilhos que iriam despertar ojeriza, raiva, né, desprezo, tanta coisa que a gente fala assim, nossa, olha só como fulano falou isso, colocou aquilo. A gente entra, na verdade, esse gatilho passa a ser um gatilho de compaixão. Como assim compaixão? Porque quando a gente percebe isso, fala assim, opa, peraí, deixa eu me colocar no lugar do outro. Entendi, beleza. Porque foi exatamente o que a gente fez aqui, né? Para entender essa frase de André Luiz. Então eu já não tenho mais aquela coisa, nossa, como André Luiz era... Não, não era. André Luiz era reflexo de um ambiente que era, assim, André Luiz estava, né, machista, porque ele era reflexo de um ambiente. Mas ele estava na espiritualidade. Sim, mas ele ainda trazia muitos reflexos, ele ainda era muito ligado às impressões que estavam gritantes ainda na alma dele, de quando, no espírito dele, né, no cerne dele.
de quando ele estava encarnado. Então é muito importante a gente entender isso. Vamos adiante, para a gente poder... e aí a dirigente, né, da instituição, né, ela fala o seguinte, lá mais um pouquinho adiante. Aguardava, né? Não, vou pegar tudo aqui. Zenóbia, inicia, quem estiver procurando aí, está assim. Zenóbia envolveu-nos num sorriso de simpatia acolhedora e, após rápidos minutos de silêncio, considerou. E aí ela fala: aceitamos o concurso, quer dizer, foi ofertado, né? Aqueles que ali chegaram se ofereceram, né, se colocaram à disposição para trabalhar em função da instituição. E aí ela fala: aceitamos o concurso, reconheço a presença de um grupo harmonioso e, desde a semana finda, guardava ensejo não só para beneficiar a coletividade sofredora do abismo próximo, senão também a fim de socorrer certo irmão nosso, muito infeliz. E aqui uma observação. Esses dias, estava conversando a respeito estava conversando com uma pessoa que a esposa estava bem doente, já em estado terminal, e ele dizendo: eu não consigo aceitar, não consigo aceitar, não consigo aceitar. E aí lembramos da situação que a gente conhece, né, do espírito que nós chamamos por Meimei, e de seu esposo, né, que vieram vidas, quer dizer, encarnações seguidas, se reencontrando, né, e ela, um espírito mais elevado, o ajudava nessa caminhada. Enquanto ela também se aprimorava, ela o pegava e trazia amorosamente para que ele pudesse também evoluir. E aí, ao falar isso, as pessoas falam assim: então a gente, sim, o amor sendo sincero, o amor sendo verdadeiro, as relações, elas não terminam. Elas não terminam. Muito pelo contrário, elas evoluem. Mas essa relação tem que ser sincera, tem que ser verdadeira, né? E aí, por que a gente lembrou disso? Porque aqui ele fala, ela fala, também a fim de socorrer certo irmão nosso, muito infeliz. Trata-se de pessoa, e ela esclarece, que me foi particularmente querida. Apenas agora foi encontrada na remota região de seres decaídos. Vencendo os obstáculos, trouxemos-la, e essa é uma informação muito importante, né? Vencendo obstáculos, trouxemos-la para a vizinhança da casa. Porém, o perigoso estado que se encontra não nos autoriza a fornecer-lhe abrigo, e sim proteção indireta. Aqui duas coisas. Normalmente, né, e passar por essa nossa estado aqui é muito importante para que a gente fortaleça também o nosso emocional. Porque quando a gente vê alguém que a gente ama, alguém que a gente se preocupa em perigo, a gente muitas vezes se desespera. Não, tem que ajudar, tem que ajudar, tem que ajudar. É lógico que tem que ajudar, mas como eu tenho que ajudar? Né? A gente sempre brinca dizendo que todo espírita adoraria ganhar na Mega Sena para ajudar todo mundo. Olha, fala assim: não, se eu ganhar na Mega Sena eu vou ajudar todo mundo. Até que ponto eu estaria ajudando? Já que a dificuldade, ela é o que nos faz sair do caminho, sair do lugar. É o que nos faz sair. Não quer dizer que eu não possa ajudar, mas como eu ajudaria? É importante entender isso, né? É muito importante entender isso. E às vezes, quando eu ajudo simplesmente, não, eu vou ajudar, eu posso fazer muito mais mal do que bem. E quando eu faço isso, eu posso fazer mal àqueles que estão ao meu redor. Então aqui ela deixa claro o seguinte: olha, nós resgatamos, mas trouxemos até onde era possível. Está aqui nas cercanias, bem próximo, e nós fornecemos ajuda indireta, auxílio indireto. E aí, mais uma vez, a gente lembra da questão do protetor, quando Kardec pergunta: mas se a pessoa fizer uma besteira muito grande, sei o que, então o protetor pode dizer: ó, cansei, não tem jeito, fica aí, tchau, e fica a mula? Não pode. Faz isso? Não. Mas o que ele faz? Pois é, mas o que ele faz? Ele se afasta,
fica próximo, mas não ali grudadinho. Ele se afasta e, da onde ele está, ele exerce ajuda indireta para aquele que é o seu protegido. E tudo isso em razão de quê? Em razão do livre-arbítrio, em razão da nossa escolha. Então, aquele irmão que estava ali sendo ajudado por ela, ele chegou naquele estado em função das suas escolhas. E ela, apesar de ser a dirigente daquela instituição, de uma instituição reconhecidamente, né, reconhecida, renomada e tudo mais, ainda assim, apesar de toda a ajuda, né, das altas esferas que ela recebia, ainda assim ela estava ciente de que não poderia trazer aquele irmãozinho para dentro da instituição, porque seria ruim para ele e para todos os ali envolvidos. Então, ela tinha uma ligação com ele, em função de encarnações anteriores, buscou ajudá-lo, né, e, em função de todo esse trabalho, ela estava dando a ele o tempo necessário para ele se recuperar e chegar num ponto em que ele pudesse ser trazido para dentro da instituição. Então vamos lá. Caramba, 4h48. Não dá para segurar esse relógio aí, não? Que isso? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Não. Mais à frente tem assim, ó. A irmã Zenóbia estava junto com esse grupo, né? E essa aqui é uma passagem muito interessante. Ela estava junto com esse grupo, e aí, de repente, né, tá assim, entra um vigia, um irmão que estava na equipe de vigilância, né? E aí, de repente, ele entra no salão e fala: irmã Zenóbia, aproximam-se entidades cruéis. A agulha do aviso indicou a direção norte, devem estar a 3 quilômetros aproximadamente. A orientadora empalideceu ligeiramente, mas não traiu a emoção com qualquer gesto que denunciasse fraqueza. Aqui eu quero fazer uma observação, né, no que diz respeito à condição de André Luiz em função da sua última encarnação. Muito do que ele percebia, muito do que ele descreve, ainda é em função das suas percepções, do seu aprendizado anterior, que ainda estão muito latentes nele. Então, quando ele fala assim, a orientadora empalideceu ligeiramente, isso foi uma percepção dele. Porque quando a gente lê ao longo do texto, a gente percebe que, apesar daquela dirigente ter as suas preocupações, que são naturais, né, ela tinha completa certeza, né, de que, se o trabalho fosse feito adequadamente, o resultado seria aquele. Mas ela tinha as suas preocupações. Só que ele percebeu um certo, né, como se desse um passo atrás, tipo, opa, caramba, peraí, deixa eu pensar o que a gente vai fazer. Porque isso correspondia à sua percepção. Tá? Vamos lá. Peraí, tinha alguma coisa aqui? Não. Então vamos lá. Se alguém quiser interromper, por favor, hein? Faça. E aí ela diz o seguinte, ó, acendam as luzes exteriores, todas, e liguem as forças da defesa elétrica, reforçando a zona de repulsão para o norte. Os invasores desviar-se-ão. É interessante, porque quando ela fala assim, ó, faz isso, aciona aquilo, e que não sei o que e tal, e ataquem de volta, não, ela não fala isso. Ela não fala isso. Todo o esforço é para proteção do ambiente e resguardar, inclusive, aqueles que estavam ali para atacar.
Né? Então, o que ela faz é, vamos nos proteger. E vamos minimizar a ação deles. Porque quando ela diz, ó, liguem aí as defesas magnéticas para que eles retornem, qual era a intenção aí? Se eles atacarem, quanto mais atacar, mais raivosos ficarão. Isso não vai ser só ruim para a instituição, vai ser ruim para eles. Percebe? Há sempre há sempre uma preocupação em minimizar o estrago, vamos dizer assim. E não só para o próprio indivíduo. Por isso que a gente fala que quando Jesus fazia as curas, né, desobsessão, lá, paralítico, não sei o que e tal, o que ele fazia, ele não expulsava os demônios, né, como são ditos tá lá na Bíblia, por exemplo. Né? O que ele fazia é o quê? Ele acolhia, através dos espíritos que estavam ali, né, para ajudá-lo, ele acolhia aqueles espíritos trevosos, desavisados, ignorantes, enfim. Ele fazia acolhimento. Né? Então, nunca dizer, ó, sai para lá, porque, ou então, chispa daqui, de jeito nenhum. É sempre, seja bem-vindo. Mas não aqui. Seja bem-vindo ali, porque ali você vai ser tratado, você vai ser acolhido, você vai ser recebido, por aí vai. E aí, André Luiz faz uma observação aqui muito interessante. Ele bota assim, Jerônimo e Zenóbio demonstravam pelo olhar asfixiante preocupação. Era a percepção dele. Né? Mas ele coloca, registrar-se-iam fatos que eu ignorava? Porque para ele isso era meio estranho. Ué, gente, mas que isso? Né? Ele bota assim, ó, será que os espíritos reconhecidamente maus também organizavam expedições semelhantes a que realizávamos para o bem? Para ele foi, como assim? Né? O que está acontecendo? E aí, Zenóbia faz a seguinte colocação: é lamentável que tantas inteligências humanas, desviadas do bem e voltadas ao crime, se consagrem aqui ao prosseguimento de atividades ruinosas e destruidoras. Né? E aí ela continua falando a respeito desses espíritos, como eles estavam se colocando, mas que havia todo um trabalho sendo feito para a proteção do ambiente, tudo mais. E aí, de repente, André Luiz ele descreve o seguinte: indefiníveis ruídos alcançaram os ouvidos, né? Alcançaram-nos o ouvido. E Zenóbia, pálida, de novo a percepção dele, calou-se igualmente. Em poucos segundos tornaram-se mais nítidos. Eram gritos aterradores, como se a curta distância. Né? E aí, assim, e aí, Luciana, que era uma das integrantes do grupo, fala assim, não será conveniente endereçarmos fervorosa rogativa a Deus? Conheço os monstros, tentaram muita vez, arrebatar meu pai no sítio a que se recolhera. Zenóbia sorriu e fez o seguinte comentário: já fiz meus atos devocionais de hoje, preparando-me para as ações eventuais do trabalho no decurso do dia. Aliás, minha amiga, nossa ansiosa expectativa em si mesmo vale por súplica ardente. Eu certa vez, eu lembro que eu comentei, só não lembro se nesse nosso estudo, acho que não, mas eu lembrei, de vez em quando eu lembro disso nessas situações, nesses textos aqui que tem esse conteúdo. Né? Quando, daquela cena no filme Vingadores, quem assistiu vai lembrar, né, em que viram para o... vocês vão entender por que eu estou falando dessa cena. Se dirigem ao Dr. Banner e falam assim, Dr. Banner, porque a horda invasora está chegando, fala assim, olha, eles estão chegando, está na hora de ficar com raiva. Porque quando ele fica com raiva, ele se transforma no Hulk, e aí ele é imbatível. Né? E aí a gente sempre lembra dessa cena dizendo o seguinte, estou sempre com raiva, exatamente. Né? A gente sempre lembra dessa cena, por quê?
Porque todo o ensinamento de Jesus é para que nós sempre estejamos, né, incansavelmente, mas não com raiva. Todo o ensinamento da doutrina, inclusive, é para que nós sempre estejamos em prece. Então, a gente brinca com essa cena dizendo o seguinte: vai chegar um momento que alguém vai falar assim, olha, está na hora da gente entrar em prece. E alguém vai responder, esse é o meu segredo, eu estou sempre em prece. E o que é estar sempre em prece? É ter bons pensamentos. É caso um pensamento ruim venha, você fala assim, esse pensamento eu não quero. Mas tudo bem, ele está aí. Se é meu, eu ainda preciso melhorar. Se é de alguém e eu captei, então receba meus bons pensamentos, minhas orações, minhas vibrações. Então, a minha atuação no dia a dia, o que não é fácil, ainda não é fácil, mas se a gente olhar para trás, eu tenho certeza, alguns aqui eu conheço pouco, há aqueles que eu não conheço, mas ainda assim eu tenho certeza que todos os que estão aqui, todos nós, se nós olharmos para trás, olharmos para nós lá atrás, nós vamos reconhecer, né, um eu que não é tão agradável quanto o eu de hoje. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente está melhorando, né? Então, se a gente está melhorando, a gente vai melhorar cada vez mais. Então, rogo, né? Eu tenho aquela certeza, né? Não é de esperança, não, é de certeza mesmo, que vai chegar o dia que vão dizer, olha, está na hora de entrar em prece. Mas eu estou sempre em prece. Pelo sorriso, pelo pensamento, pelo sentimento, pela vontade, né? Pela atitude. Então, foi justamente o que ela descreveu aqui, né? Por quê? Porque quando ela diz assim, nossa ansiosa expectativa em si mesma vale por súplica ardente. Ela declara que eu estou sempre em conexão com Deus. Qualquer preocupação da minha parte automaticamente é envolvida em minhas súplicas, em minha vibração, em meu pensamento. Foi exatamente isso. Então, o exercício que deve reiniciar todos os dias, como um processo de reafirmação e aprimoramento, né? Esse exercício de devoção diária que ela fala aqui, ele é necessário para que a cada dia a mais nossa conexão com Deus esteja fortalecida. Ok? Lá mais à frente, um outro mensageiro entra, né, um outro irmão entra no recinto e fala assim, ó, as notas da Cruz Terrestre chegaram agora. O chefe da missão Figueira, em atividade desde semana finda, pede sejam preparadas acomodações para 3 recém-desencarnados depois de amanhã. E isso, por que isso é interessante? Pelo seguinte, porque isso demonstra a comunicação constante daqueles que estão no trabalho em uma área, daqueles que estão no trabalho em outra área, daqueles que estão no trabalho em campos vibracionais diferentes, estão sempre se conectando, sempre se comunicando, sempre se ajudando. Então a gente precisa ter mais confiança na espiritualidade. Porque quando a gente tem mais confiança na espiritualidade, a gente se coloca mais disposto a receber essa ajuda, né? E aqui é interessante, ó, mais à frente, tá assim, Irmã Zenóbia, mais um comunicado. A nota do dia vinda do plano superior manda comunicar-lhe que os desintegradores etéricos passarão por aqui amanhã. E ela exclama, ó, o fogo. A gente sabe que, para assim, como é que o fogo ele é utilizado, né? Ele é utilizado não é só para crescer, não é só para esquentar a comida, né? Mas o fogo ele é utilizado para esterilizar, para limpar, né? Então ele é utilizado para renovar, né? E aí o fogo é a forma como eles visualizam toda aquela carga energética que passa por aquele ambiente. Por que isso?
Porque depois, lembram lá no início? Vou voltar aqui né? Alcançamos nevoenta região. O que é isso? São os resíduos dos pensamentos daqueles que estão ali ao redor. Então, cada vez que um ataque era feito, cada vez que hordas, né, de espíritos, de maus espíritos passavam por ali, deixavam impregnados no ambiente formas de pensamento, energias deletérias que iam formando aquela névoa. Então, pela providência divina, pela bondade de nosso Pai, todo o ambiente, ele de tempos em tempos, ele era esterilizado, ele era limpo. Tá? E aí, nesse caso, eu falo o seguinte, segundo observo, meus amigos, dessa vez devo levantar-me e agir. Quando o fogo etérico vem queimar os resíduos da região, que justamente fazer essa limpeza, somos obrigados a transportar-nos com a instituição a caminho de outra zona. Então, aquilo que a gente tinha falado antes, a respeito do transporte, da instituição, né, que a nossa ciência já permite, imagina a ciência no plano espiritual, o quanto permite. Né? E aí, finalizando aqui, ele fala o seguinte, interessado minha vez nos trabalhos médicos do Instituto, indaguei se haveria a possibilidade de encontrar um irmãozinho mais hábil, né, dentro da parte médica. E aí a gente entra no capítulo 5, que é o irmão Gotuso. Né? Então, apresentado ao irmão Gotuso, espontânea satisfação, felicitou-me o espírito. Né? Imediatamente reconheci que vigorosos laços de simpatia nos arrastavam um ao outro. Os dois da área médica, os dois recentemente, ali dentro de um período de tempo, desencarnados, tinham ainda muitas afinidades, né, com o plano físico. Então, nele as afinidades com o serviço da esfera carnal eram ainda sobremaneira fortes. E aí eles começam a tecer, a construir um diálogo, trocando experiências, né? E é interessante, a gente destacou um comentário aqui desse irmão Gotuso, que ele fala o seguinte, os enfermos e os médicos são aqui em maior número. Olha só, os enfermos e os médicos, como toda instituição, há indivíduos, no caso ali, espíritos, com atividades as mais diversas possíveis. Tá? Mas ele declara que naquela instituição, pela característica daquela instituição, né, a maior parte dos espíritos que ali estão são entre médicos e enfermos. O corpo astral é a organização viva, tão viva quanto o aparelho fisiológico, nosso corpo físico, em que vivíamos no plano carnal. E aí, ao longo dessa conversa, André Luiz, né, ele, olhando ao redor do ambiente, ele descreve o seguinte, relanceando o olhar pelo gabinete amplo, reparei o cuidado de Gotuso na zona da especialidade. Mapas variados do corpo humano desdobravam-se nas paredes como se fossem preciosos adornos. Pequenas esculturas de órgãos diversos assomavam aqui e ali. O que mais feria a atenção, porém, era determinada imagem do sistema nervoso. Sistema nervoso. Estruturado em substância delicadíssima e algo luminosa, na qual se destacavam, com extraordinária perfeição, cérebro, cerebelo, medula espinhal, os nervos do tronco mediano, radial, plexo sagrado, cubital e o grande ciático. Tá? E aí, ele comenta o seguinte, a importância do estudo alusivo ao corpo perispiritual. Assim, mas peraí, para tudo. Corpo perispiritual, ele não está descrevendo aqui o corpo físico? Nesse caso, não. Ele está descrevendo o corpo perispiritual que reflete o corpo físico. O que é o corpo perispiritual? O perispírito é aquela... Na verdade, Kardec, quando fala do perispírito, ele condensa 7 camadas numa só, né?
só para facilitar o entendimento, né? Mas o que é o corpo perispiritual? É aquela camada energética que envolve o espírito, o nosso verdadeiro eu, e que pela sua maleável, né, pela sua maleável densidade, vamos dizer assim, né, não tão sutil quanto o espírito, não tão grosseira quanto o corpo físico, permite essa conexão do corpo espiritual com o corpo físico. Só que o perispírito ele traz as características, né, das existências passadas. Então, por exemplo, se numa existência passada eu sofri um acidente, né, e danifiquei, por exemplo, a minha perna, né, acho que é por isso que eu sinto tanta dor no joelho, deve ser. Mas, enfim, se eu danifiquei, por exemplo, o meu joelho, né, e aí o que acontece? Todo o sistema nervoso, né, tudo aquilo que André Luiz descreveu aqui no livro, tem registrado ali, ó, aqui tem um dano, aqui tem isso, ali tem aquilo outro, ok? E essa descrição, né, essas características que estão impregnadas ali no perispírito, é que dão passagem como informação para o feto. E aí a pessoa, né, alguém nasce, aquela criança nasce, e aí vem com uma característica e fala assim, mas isso aqui não tem nada a ver com o DNA dos pais. Não, não tem. O que tem a ver com o DNA dos pais é a condição geral daquele corpo. Mas muito do que aquele corpo traz diz respeito à condição, ao DNA espiritual. E por isso que ele fala tanto aqui sobre, né, a importância do estudo alusivo ao corpo perispiritual. E isso é algo muito interessante para os médiums que buscam trabalhar como passistas, né, como curadores, como, enfim, né, seja numa sala de passe, numa sala de cura, uma sala de tratamento, diverso, seja ela qual for. Né? É muito importante a gente entender isso. E enquanto médiuns não atuantes na cura, é importante para a gente entender também o seguinte: poxa, peraí, se o perispírito ele reflete no corpo físico, então é por isso que chamam de tratamento espiritual e não tratamento material, tratamento físico? Sim, porque o tratamento é espiritual, é para o espírito e, consequentemente, através do perispírito. Só que como o perispírito ele está conectado ao espírito e ao corpo físico, esse tratamento ele reflete nos dois. Ok? Então, ao entender isso, aqueles espíritos que estão ali atuando como médicos, né, na área médica e espiritual, eles conseguem observar os resultados da existência daqueles espíritos. E, consequentemente, quando os espíritos ingressam na casa, eles são tratados com mais objetividade nas suas necessidades. Basicamente, é isso. O que mais? Aqui, ó, a edição que eu tenho é essa aqui, tá? Então, por que eu estou mostrando isso? Eu agora estou na página 71. Tá? E aí, após um certo diálogo, né, de André Luiz e Gotuso, André Luiz fala, né, a respeito de toda a atenção dele, de todo o estudo, isso e aquilo, e ele fala assim: de fato, entretanto, gastei anos para tornar ao equilíbrio indispensável, condição única em que podemos compreender-lhes o auxílio e recebê-lo. O que é isso? Né? Ele diz o seguinte, fala, olha, mesmo entendendo, é isso, é necessário anos de dedicação para que possa entender, que possa atingir o equilíbrio indispensável, e aqui ele está falando sobre reforma íntima, por exemplo. A gente poderia chamar de várias coisas, mas nós podemos chamar de reforma íntima. O que é isso? Reforma íntima, nesse caso aqui,
nada mais é do que o entendimento do eu, né? Eu reconheço quem eu sou, né? Em resposta a Kardec, os espíritos falam, como disse o antigo sábio, né? Conhece-te mesmo. E ao conhecer a si mesmo, você conhece suas fraquezas, suas fortalezas, né? A sua força, né? Aquilo que é a sua capacidade, a sua real necessidade, porque a gente tem o hábito de pedir, de buscar aquilo que não é tão necessário, mas que a gente quer, porque não, aí ia facilitar, será que ia facilitar? Então, a gente passa a se conhecer e diz, poxa, eu tenho esse problema aqui, mas não é a cura desse problema que eu preciso. Eu preciso de outras questões que estão no nível moral mais elevado. A gente vai despertando para isso, né? E aí, eu falo o seguinte, tenho hoje profundíssima compaixão de todos os homens e mulheres encarnados que desejam insistentemente a morte física e procuram-no de vários modos, utilizando recursos indiretos e imperceptíveis aos demais, quando lhes faltam disposição para o ato espetacular do suicídio. Eu estava refletindo aqui sobre essa parte, né? E assim, lembrando, inclusive, da situação do próprio André Luiz. Mas ele procurou o tempo todo, indiretamente, na sua condição de beberrão, né? Assim, ele exagerava em várias situações, com fumo, com bebida, com isso, com aquilo, com, enfim, libertinagem. A situação, ele tinha um comportamento que era justamente esse, daquele que busca indiretamente, né, o seu mal, o seu fim, e, portanto, o suicídio, né? Um suicídio indireto. Enfim, e aí mais à frente ele bota assim, e aí eles falam, lembra que eu falei sobre, ainda na página 71, tá? Lá no finalzinho. Lembra que eu falei que tinha uma notícia boa, né? Aquela coisa de falar assim, eu vou morrer, vou descansar. Não, é trabalho, estudo, é pesado, mas tem uma notícia boa. Então, aqui no próprio livro, né, André Luiz indaga o seguinte, cada administrador recebe descanso de 1 ano, né? Indaguei admirado. E aí Gotudo fala, sim, aproveitando o período de repouso em esferas mais altas, ao contato de experiências e estudo. Não para não, não para não. Ó, você vai sair do seu ambiente, está pesado, né? Mas você cumpriu sua atividade, então tem aí descanso. Vai para uma esfera superior, descansar. Aí o que eu vou fazer? Trabalhar, estudar, ajudar, parará, parará. Só que de uma forma mais leve. Olha que beleza, né? E de uma forma mais leve, não é aquela coisa assim pesada, né? Então, de uma forma mais leve. Então, a questão, quando Jesus comenta, né, assim, eu não paro de trabalhar, nem meu pai. Né? Como é que é? Cai para... Não entendi, né? Explica. Não, pode falar, explica aí. Então, ele vai para pós, né? Ele passa a temporada estudando num ambiente mais inferior, e aí ele vai para pós de 1 ano, relax, sucesso, entendeu? Aplicar toda a sua metodologia científica e fazer um novo TCC. Isso aí, é isso. Né? Mas o que é bacana é que, assim, quando a gente fala, por exemplo, até pegando o exemplo que você deu, quando a gente fala sobre, eu fiz a graduação, depois eu fiz a pós, eu fiz o doutorado, é sempre aquela coisa de, eu não tenho tempo, mas tem que fazer, eu não tenho tempo, mas tem que fazer, nossa, tá difícil, e pá. Só que nesse caso, você sai de um ambiente, né? Sai do ambiente e vai para um outro muito mais tranquilo, em que você vai fazer aquilo que você fez antes, só que de uma forma muito mais leve, muito mais amena, muito mais proveitosa. Essa é a questão, né? Então,
tem uma notícia boa, lógico. Você vai num ambiente mais light, mas o trabalho não cessa. Né? Então, só relembrando, Jesus falava, eu não paro de trabalhar, nem meu pai. Né? Então, trabalho. Se Deus continua trabalhando, por que a gente vai para... Deixa eu dar um pulinho ali na sombra. Claro, aproveita que vai na sombra. Ó, tem sempre algum encargo. Sempre. Já aproveita que vai na sombra, né? Então, é isso. Então, e se a gente parar para pensar, a gente sabe que no desprendimento do sono, a gente tem sempre muita coisa para fazer, né? Ou a gente está estudando, ou a gente está trabalhando, descansando, na verdade, é só o corpo. E descansando em tese, porque tem várias reações metabólicas que o corpo faz somente quando a gente dorme. Exatamente. Então, a gente foi feita para trabalhar mesmo, gente, não tem jeito. E tem uma coisa interessante disso, que é o seguinte, a gente... Oh, meu Deus, eu ia falar um negócio. A importância da gente se preparar para o sono. Quando a gente fala assim, né? Quantas vezes, eu mesmo já falei isso, quantas vezes eu falei, nossa, acordei um bagaço, parece que nem dormi. Meu corpo dormiu. Só que eu não me preparei para dormir. E aí o que acontece? Meu espírito fica atribulado. É aquele momento em que o espírito aguarda para desprender, para, né, se libertar dessa prisão. E ao fazer isso, ou melhor, ao chegar perto do momento do descanso, do sono, né, o espírito sente a proximidade dessa libertação. Só que o eu aqui, que acha que sabe tudo, não se prepara para o sono. E aí, o corpo embrutece, o espírito quer se libertar e fica essa briga. Energias antagônicas se chocando. E aí, lógico, tudo que a gente faz é mais difícil e, portanto, mais cansativo. Então a questão não é, eu acho que eu trabalhei muito. Talvez. Ou talvez só tenha ficado o tempo todo do sono do corpo físico tentando se desprender. Demanda esforço, muito esforço. E aí vem um cansaço. Então é muito importante que a gente se prepare. Acordei, é importante que eu comece a minha preparação. E aí, Deus, beleza? Tô aqui, valeu pela noite de sono, vamos lá, mais um dia, vamos em frente. Vou dormir, eu falo, Deus, opa, o corpo vai descansar, o espírito, tô aqui pronto, aqui mandar. Então essa conexão minha, do meu eu com Deus, isso é muito importante, muito importante. Então vamos lá, que a gente, nossa, a hora voa. Cadê? Aí ele pergunta, né, pro Gotuso, e aí, e você? Já, olha como é que é? A curiosidade. Obrigado, Marlene, li seus lábios. Muito bem. Curiosidade. Olha a curiosidade aí de André. E você? Fala aí, meu chapa, onde é que você passa esses momentos aí de recreio, entretenimento? Como é que é isso? E aí ele responde, de conformidade com os estatutos que nos regem, tem regra para tudo. Mas isso não necessariamente é ruim. Depende de nós. De conformidade com os estatutos que nos regem, possuo também minhas horas de repouso. Todavia, e aqui ele faz uma constatação que é importante ter ciência e que o tempo vai modificar. Todavia, ainda não posso fruí-las em esfera mais alta. Desfruto-as nos campos da crosta, respirando. E isso aqui, quando eu li a primeira vez, falei, gente, peraí, eu tenho que ler isso aqui de novo, porque não pode ser. Né? Que a gente sempre espera. Eu desencarno,
Se eu não estiver lá perdido, lá no lamaçal, não sei o que, aquela coisa, eu vou estar num ambiente muito melhor, lógico, anjinhos, harpas, aquela coisa, né? Mas ele deixa claro o seguinte, ó, desfrutos nos campos da crosta, nosso mundo, aqui, né? Aqui, respirando o ar puro e tonificante dos pomares e jardins silvestres. O oxigênio por lá é mais leve que o absorvido por nós nesses círculos abafados de transição. Olha para quem reclama aí do mundo. Por isso que a gente fala o seguinte, tudo que Jesus fala, tudo que os bons espíritos falam a respeito, né, de mundos mais evoluídos, e isso, quer dizer, do nosso futuro, é tão maravilhoso que às vezes a gente fica assim, nossa, quando chegar lá vai ser tudo maravilhoso, porque aqui o nosso planeta é belíssimo, o nosso planeta é maravilhoso, o nosso ambiente é fantástico. Aquilo que não é fantástico e a gente acaba sendo confrontado volta e meia é em razão do nosso comportamento. É em razão do nosso comportamento. E olha que maravilha, só não é pior, só não é como aquele ambiente que André Luiz descreve ali em torno da instituição, porque o nosso corpo físico contém isso. Essa prisão que a gente reclama volta e meia é o que nos deixa numa condição melhor. Percebe? Então, a gente tem sempre que agradecer. A tudo dai graças. Não é, estou sofrendo, deixa eu dar graça pelo sofrimento. Não! Deixa eu dar graça pela oportunidade de aprender, pela oportunidade de sair do lugar, pela oportunidade em que eu estou tendo de crescer. A gente sempre lembra da dor do crescimento, né? Que crianças e jovens, crianças principalmente, têm muito nos ossos, na medida que vão crescendo, né? Eu tive muito, sempre comento, eu tive muita dor de crescimento, né? Alguns pouco sentem, outros sentem muito. Mas a questão é, a dor é natural, faz parte. Vamos aproveitar da melhor forma. As cidades humanas, olha só o que ele fala, são imensos e benditos cadinhos de purificação das almas encarnadas, onde se forja o progresso real da humanidade, mas o campo simples e acolhedor é sempre a estação direta das bênçãos de Deus. Não é estranho, portanto, que aí recolhamos grandes colheitas de energia de paz restauradora. Então por melhor que seja o nosso ambiente, a nossa comunhão com o nosso Pai, no nosso pensamento, na nossa atitude, na caridade, fora da caridade não há salvação. Então, quando a gente pensa nisso, fala, gente, quando eu estou dentro da caridade, quando eu estou no ato do bem, estou mais próximo de Deus. Então, aquele ambiente que ele descreve aqui como sendo purificador, né, o ar mais limpo, mais agradável, isso e aquilo, se torna muito melhor. Muito melhor. Ok? Então, e aí ele pergunta, né? Eu falo, mas por que isso na página 73, tá? Pelo menos do meu aqui. Ouça, meu amigo, qual a razão do adiamento? Poderia, por minha vez, interpor minha influência humilde no assunto? Quer dizer, duas coisas, né? Ele pergunta, mas caramba, você está trabalhando aqui já há tanto tempo, fazendo tanto isso aqui, e por que você não está mais à frente, né? Aí, aproveitando, vê aí como é que está a minha condição, né? Vai que de repente eu já tenho alguma curiosidade de novo, né? Eu arrisco, com todo respeito ao nosso irmãozinho André Luiz, arrisco dizer até a prepotência, né? Aquela coisa de achar que está disposto, já tem a condição, né? Mas a curiosidade, nesse momento ele já estava um pouquinho mais... A curiosidade, ele fala assim, trago ainda a mente e o coração presos ao ninho doméstico, que perdi com o corpo carnal. Readaptei-me ao trabalho e por isso venho sendo aproveitado de algum modo. E aí ele se coloca humildemente. E eu não pude deixar de lembrar de quando André Luiz visitou pela primeira vez a família que ele tinha aqui deixado no plano terrestre, né? E ele se desarmonizou porque ainda estava muito preso às suas percepções, aos seus condicionamentos no plano terrestre.
né? Felizmente, o esclarecimento, o pouco esclarecimento que ele já tinha absorvido até aquele momento, o permitiu, falou assim, opa, não vou voltar para onde eu estava, não. Que isso? Não. E aí, naquele momento, ele eleva o pensamento e consegue se reequilibrar, né? Ele, com certeza, nesse momento, ele já estava quase naquela condição, né, que a gente descreveu naquela cena, né? Esse é o meu segredo, estou sempre impresso. Ele já estava quase ali, né? Já estava... Enfim. Então, aqui, muito do que tem até o final desse capítulo fala a respeito dessa troca deles, no que diz respeito ao aprimoramento dentro do ambiente médico, né, ali dentro da instituição, com relação ao condicionamento dele em relação ao plano físico, né, e o que seria necessário para ir além. E eles trocam um pouco da experiência no que diz respeito às experiências de André Luiz no plano terrestre. Ele já tinha tido uma experiência, ele até conta um pouquinho, né, de auxílio e tudo mais, e o próprio Gotuso também, trocando experiências, né, falando, aconteceu isso, já estive envolvido com aquilo, já fiz, e André Luiz fala, tem uma distânciazinha aí, né, daquilo que você já fez, daquilo que eu já fiz, percebo isso, então ele passa a ter consciência de que ele precisa trabalhar ainda mais. E essa é uma condição muito interessante do espírito que, ao estudar, ao exercitar as informações esclarecedoras da espiritualidade, né, da espiritualidade superior, mesmo no plano físico, ele se encontra. Que é o quê? Quando a gente... eu sempre lembro de um ditado, né, que diz que a ignorância é uma benção, né? E por que isso? E aí eu lembro também de um amigo que falava assim, Alexandre, eu não gosto de conversar sobre essas coisas contigo, não. Porque tudo é responsabilidade, tudo dá trabalho, tudo isso, tudo aquilo. Eu falei, mas é assim, cara. Eu falei, não gosto de conversar sobre essas coisas, não. Então, assim, quanto mais esclarecido a gente fica, né, mais a gente percebe que precisa fazer. Mais a gente percebe. E cada vez que a gente escorrega e leva um tombo, né, a gente vai percebendo ainda mais que, nossa, por que eu fiz isso? Eu sabia que eu não devia ter feito. Por que eu fiz? E aí é importante o próprio esclarecimento que não nos permite cair em culpa, desenvolvendo esse sentimento de, eu fiz isso, caramba. Não, mas falar assim, putz, grila, não precisava isso, né? Não precisava. Já sei. Vou trabalhar para que isso não aconteça mais. Simples assim. E a gente vai, aos poucos, trabalhando. E em paralelo, vem aquele sentimento de eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso mais. Uma das coisas que a gente fala muito, tanto na escola Francisco de Assis, lá no Frei Luís, quanto no serviço de orientação mediúnica, é o seguinte: algumas pessoas falam assim, não, você já está trabalhando na casa? Não, você tem que trabalhar, tem que isso, tem que aquilo. E a gente sempre fala para todos os que chegam o seguinte, cara, você tem que alguns perguntam assim, não, disseram que eu preciso trabalhar, mas eles falam assim, sabe, tipo, poxa, mas eu não queria fazer isso. Então é porque não está pronto. E a gente sempre coloca o seguinte, falando, olha só, vamos lá, você tem que fazer o quê? Você tem que estudar. Você tem que se esclarecer, estudar mais um pouco, exercitar, estudar mais um pouco. É isso que você precisa fazer. Eu não preciso trabalhar? Aqui não, aqui não, aqui já começa a precisar, chega aqui e você diz, eu tenho que trabalhar. Então não existe uma necessidade assim de, escreve aí, faz a tua ficha, porque você tem que trabalhar. Nesse momento, não. Mas no momento que você passa por estudo, esclarecimento, experiência, chega aquele momento e fala assim, cara,
Não dá mais. A ignorância era uma bênção. Agora, o esclarecimento é que é uma bênção, e esse esclarecimento diz: trabalha, meu filho. Não dá mais para ficar paradinho, não. Já passou o tempo. Está até atrasado. Então, é por isso que a gente vê em todos os relatos, né? E André Luiz, nessa série, nossa, ele é maravilhoso nos esclarecimentos, nos trazendo tantas experiências dele e de outros com quem ele tem contato, e a gente começa a perceber isso. Que quanto mais se esclarece, quanto mais se esforça, mais esforço, mais esclarecimento, mais trabalho se tem necessidade, se busca. E aí, para finalizar, a gente lembra daquela passagem no Evangelho em que Jesus fala sobre o jugo suave. Como é que é? É o jugo e... Me ajuda aí. Nossa. Fugiu. Jugo suave e... Fardo é leve. Fardo. Obrigado. Fardo. Caramba. O jugo suave e o fardo leve. Né? Então, se ele fala assim, não, eu trabalho meu pai também. Mas como é que... Do que ele está falando se ele continua ali na labuta? É porque o trabalho agora é muito tranquilo. É um trabalho que, apesar de cada vez maior, ele não tem aquele peso. A gente não fala que o melhor trabalho é aquele que a gente faz com amor, né? É aquele trabalho que fala assim, nossa, eu trabalho com aquilo que eu gosto. A gente acha que Jesus trabalha com o quê? Com certeza com aquilo que ele gosta. E é esse resultado que o esclarecimento, estudo, experiência e tanto mais vai nos levar. A gente fala assim, caramba, é isso que eu quero. E por isso, o despertar de André Luiz foi tão intenso, admirado inclusive na espiritualidade. E tantos outros fizeram isso. Né? Enfim, então, o capítulo 6 fica mais para diante. A gente não vai, em algum momento, porque tem algumas coisas no 6 que inclusive a gente já falou aqui, tá? Mas a gente vai passar para poder adiantar, a fim de colocar o cronograma em dia. É isso. Alguém quer algo falar, observar? Concorda ou não concorda? Sei lá. Então tá, Simone, é contigo. Obrigado, Alexandre. Muito obrigado. Vamos fazer... Alcelito, quer agradecer. Obrigado, Marcelo e grupo, pelos esclarecimentos e a oportunidade do estudo e reflexão. Muita gratidão. Que bom que a gente está tendo essa oportunidade. Eu também acho que o coração da gente é muito grato, Alexandre, tudo aí pelo que a gente está aprendendo. Muito obrigado e refletindo, né? Gilmara, você pode fazer a nossa prece final para a gente terminar o encontro de hoje? Claro. Então, pessoal, vamos fechar os nossos olhos depois dessa tarde, com esse trabalho tão maravilhoso de André Luiz, que o Alexandre prepara sempre com tanto carinho para a gente. Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, que possamos levar essas lições para o nosso dia a dia, que a gente possa se inspirar nesses espíritos de luz que trazem sempre essas mensagens e esses exemplos para nos fortalecer nessa caminhada. Obrigado, Pai, por mais esse momento. Fica comigo, fica com cada um dessas pessoas que estão aqui hoje reunidas em seu nome. Que possamos ter uma semana muito abençoada. Que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Alexandre. Um beijo, gente. Obrigada, gente. Até a próxima. Beijo. Boa semana para Obrigada. Boa noite. Até a próxima. Boa semana, gente. Boa noite.